Mais um livro lido nesse desafio 30 por 30, assim, vocês que estão me acompanhando, vocês já devem saber que nesse mês de junho, né, que eu estou de férias, eu estou lendo um livro por dia. Então eu selecionei vários livros bem fininhos, vários que eu tenho aqui na estante, selecionei 30 livros para ler em um dia. Alguns eu li em e-book, outros físicos, e hoje eu li o que acontece no escuro do Davi Kotek. Foi lançado pela editora Taverna, né, uma editora lá do Rio Grande do Sul. E eles me enviaram isso aqui já faz um tempo. E eu fiquei sempre enrolando. Não, vou ler depois. Como é pequeno, posso ler em uma sentada. E de fato eu li em uma sentada. Li agora, né, pela manhã. Foi bem rapidinho. São contos maravilhosos. Eu fiquei sabendo que esse é o livro de estreia dele. E assim, eu fiquei bem impactado porque é de uma qualidade maravilhosa. Geralmente livros de estreia, sobretudo contos, muitos autores pecam bastante. E, enfim, isso aqui só tem um elogio. Só um livro, posso considerar um livro 4 estrelas perfeito. Davi Kotek, ele também é do Rio Grande do Sul. E aqui ele traz histórias, várias histórias, né? São histórias que podem, de certa forma, ser entrelaçadas, pode ter suas interseções entre uma e outra, mas você pode ler, como são contos, pode ler de forma aleatória, ou um por dia, enfim, você que determina. Mas também você pode ler, como eu fiz, tudo de uma só vez, de capa a capa, assim, como dizem, né, e aí é bem interessante porque você, lendo dessa forma, que eu gosto de ler livros e contos dessa forma, a gente tem uma percepção maior da obra. Sobretudo, sempre se casa e sempre se tem alguma relação com o título. E aqui não é diferente, né? O título aqui, ele mostra muito do livro. Apesar de aqui ser um título de um conto, mas eu acho que esse título a gente pode expandir o título, usar como tema para expandir em todos os contos aqui, porque sempre tem um lado obscuro, um lado escuro das vidas das pessoas. Pode ser uma espécie de luto, pode ser uma perda, pode ser um acidente, pode ser algum problema de saúde, enfim. E aqui nesses contos, né, do Davi Kotek, ele mostra isso de forma brilhante. É uma escrita extremamente deliciosa, e você nem sente as horas passar, de tão envolvido que você fica, né, com esses contos. Os contos aqui, eles abordam coisas do cotidiano, ele consegue transpor a contemporaneidade de forma muito sucinta e de forma muito direta nas páginas aqui. É tanto que desses contos, tem 2 contos aqui que eu considero para mim um dos favoritos. É o conto Meu Irmão e o conto O que Acontece no Escuro. O conto Meu Irmão é muito interessante, né? Você vê ali umas nuances e as questões da perda também. E isso é de uma forma, a forma como ele construiu esse conto, né? Eu não vou comentar sobre ele, não vou dar spoiler, mas é um conto que fala sobre a perda, fala sobre revelações, e é de uma forma assim, de um brilhantismo muito grande, porque a maioria dos contos aqui, ele não vai te entregar tudo de mão beijada. Como dizem, né? Ele vai expor os problemas, ele vai expor as histórias, e o leitor, ele pega muitas nuances, muitas coisas que estão ali, e no final nós, leitores, que vamos dar nossa conclusão, nossa opinião a respeito desses contos. Eu digo a vocês que são contos que tem essa pincelada, né, de obscuridade. São obscuridades do cotidiano, são coisas que acontecem no cotidiano, como o caso de Meu Irmão, no caso do próprio Acontece no Escuro. Tem um outro conto aqui, deixa eu pegar aqui o nome para vocês, que eu sempre esqueço o título do conto. O conto é No Dia em que Recolher o Monza. Também traz essas nuances, essas pinceladas de obscuridade. Olha esse trecho aqui desse conto, um dos contos que eu gostei bastante. É assim, o conto é No Dia que Recolher o Monza. No dia que recolheram Monza, um homem se atirou de um prédio e caiu ao lado da batida policial.
O sangue espalhou por dentro do carro e a mancha verde sumiu. Depois disso, eu comecei a dormir sentado. Na primeira noite, Julia me deu um beijo na bochecha e disse: "Vê se dorme." E virou de costas para mim. O pescoço inclinado para baixo deu a impressão de que eu era um boneco de ventríloco. Olha essas obscuridades aqui que a gente vai pegando, essas questões que tem a ver com o título. O outro de um conto que eu gostei bastante, chamado Meu Irmão, o que acontece no fim, acabei de ver aqui também, é um conto muito bom. Mas Meu Irmão é um dos contos que eu mais gostei. E aí diz, olha, veja essa obscuridade que traz o título, que tem tudo a ver com um conto, que diz assim: antes do funeral do meu irmão, meu pai ficou ajoelhado em casa perto do tanque. Dirigi até o cemitério em terceira marcha, e a lombada da rua pareceu uma linha plana. Flávio estava ao lado esquerdo do caixão, usava um blazer preto amassado, tinha os olhos gordos e a mesma falha na barba. O espaço que sobrava na bochecha. Pus a mão nos ombros dele, dei um beijo seco na testa e senti na hora um cheiro afagado de sabão em pó. Isso aqui tem relação, não quero dar spoiler, mas tem relação com o conto. É uma forma incrível de simbolizar coisas que aconteceram, coisas do passado, e aqui tem esse simbolismo através do sabão em pó. Depois vocês verão aí se vocês lerem esse livro, mas eu achei de um brilhantismo muito grande. Por quê? Porque o Davi Kotek, ele traz essas relações do cotidiano, sendo que ele utiliza artifícios bem interessantes, como por exemplo essa questão temporal, no caso do meu irmão, que utiliza essas temporal e memorial, né, que ele utiliza essas questões da memória, né, utiliza elementos como o sabão em pó aqui para relembrar um passado que marcou muito ele, sobretudo nessa questão do irmão que faleceu, e o futuro, né, simbolizando tudo através desse cheiro, os cheiros. E inclusive esse livro, quando eu terminei de ler, uma coisa que eu percebi muito é a questão sensorial. Uma coisa que muito marca aqui na escrita do Davi Kotek, nesses contos, é a questão dessa questão sensorial. Você vê que muitos dos contos aqui há elementos onde você, quando ele descreve as coisas, você percebe os cheiros, as sensações, né, a textura das coisas. Então é um livro muito sensorial. Ele consegue, o Davi consegue transpor esse cotidiano do nosso dia a dia, essas lamúrias, essas lutas, esses desafios que aparecem, que às vezes acaba, né, arrasa com nós no decorrer de nossas vidas, e ele traz aqui essa questão muito sensorial. Então é um livro que conecta muito o leitor com a escrita, e isso assim, um feito bem único, né? Eu acho que é muito característico de determinados autores. Poucos autores eles têm essa capacidade de trazer essas questões sensoriais, porque eu acho que essa questão sensorial ela cria um elo muito grande entre o leitor e o autor, né? E posso dizer até a história em si, você fica muito preso. E foi o que aconteceu comigo nesses dois contos. O Meu Irmão, que é essa questão do luto, de questões sensoriais do passado, e também o que acontece no escuro. Eu vou ler o primeiro parágrafo desse conto, que dá título ao livro, né? E olha isso. O primeiro sonho que tive me persegue da infância até hoje. Começa numa avenida plana, um canteiro mal podado divide duas faixas da rodovia. Você está escorado na janela do banco traseiro. O vento sopra cáustico como uma sauna a céu aberto. Não há ninguém segurando o volante. Olha isso. O carro anda em piloto automático. O sol é uma luz branca que perfura a película negra do vidro. Você tem a impressão de não saber onde está, mesmo que essa seja a rua da infância. Mesmo que logo na frente esteja a casa dos seus pais.
e como seguir pegadas secas na chuva. Veja a escrita, né? Veja a escrita do Davi Kotek. Eu acho muito sensorial essas questões e remete muito às memórias. Olha aqui mais um conto que traz essas questões memoriais, que ele pincela, né? Ele pega elementos que traz essas memórias do passado, da infância. O caso tanto esse quanto meu irmão também traz esses elementos de obscuridade, elementos que remetem a algumas questões de perda, luto, alguma questões de falta de algo, de busca por um sentido, de memórias do passado, coisas que você quer reviver. Então tudo isso ele vai trazendo todos esses elementos vindo tudo isso ele traz esses elementos com esses contos que ele retrata muito bem a contemporaneidade. Então eu super recomendo O Que Acontece no Escuro, do Davi Kotek, da editora Taverna. São contos extremamente bem escritos. São contos para um autor iniciante. Eu gostei bastante e achei muito bem escrito. Até falei nos meus stories hoje que eu fiquei até surpreso para um autor tão jovem, iniciante, trazer contos tão bem construídos. E tudo isso entrelaçando com todos esses elementos que eu relatei aqui no vídeo. Além do mais, a edição é bem pequenininha. E, gente, é de uma beleza tão grande. Olha isso aqui dentro, ó. Todo trabalhado. A cada conto tem uma folha escura, né? Vou mostrar aqui para vocês. Cada conto, né? Que cada capítulo ele traz uma folha escura. A diagramação ela é perfeita. Olha esse, eu achei muito legal. A diagramação ela é muito confortável. Então é um livro sensacional para quem gosta de contos. Esse aqui vocês vão gostar bastante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha. Aqui é mais uma resenha, daquele tipo de resenha express. Assim que eu termino de ler o livro, eu corro aqui para gravar um vídeo para vocês. Aquele tipo de vídeo que a gente expõe nossas emoções assim que a gente termina de ler, naquele calor do momento. Ou seja, assim que você termina de ler, você tem uma impressão diferente do que você lê e deixa para falar sobre o livro bem depois, porque são emoções à flor da pele. Você termina de ler o livro, tá ali, caramba, que livro é esse? Qual é a capacidade do livro mexer com o ser humano? Então é essa impressão, essa sensação que eu estou sentindo assim que eu termino de ler o livro. E foi isso. Até mais. Se inscreve no canal, não se esqueça. Tchau.